momentos. Tudo bem, já salvei. Mas o que? Aqui sai. Música relaxante acabou. Deixar ela aí para a gente ouvir de novo. Bom, tá Tá na na hora. hora. Vamos lá? Vamos. Do livro Palavra de Vida Eterna, no pão espiritual. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me, amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhe converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhe transforme o apelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhe conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam, produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também nos domínios das criaturas humanas. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída a todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre saciada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Levar os nossos pensamentos, rogando ao Senhor as bênçãos, a assistência para todos nós, sem distinção, aqueles mais felizes, os menos felizes, que as nossas palavras, os nossos pensamentos possam ecoar, volatilizar-se no meio ambiente onde nós residimos. A exemplo de onde moramos, mais de 1.000 pessoas. O prédio do nosso irmão Afrânio, da mesma forma, são vários blocos. E que os nossos sentimentos, os melhores sentimentos nossos, possam envolver este complexo onde nós residimos, para que haja paz, haja harmonia, haja equilíbrio, e as almas interessadas possam, de bom ouvir, escutar. Não estamos impondo. Você que nos ouve, que nos vê, mas desejando o melhor. Faz mais mal aquele que pensa e agindo azedamente do que aquele que faz por onde colaborar, ajudar. E é o que acabamos de ouvir
a orientação de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, se me amas. Que as suas bênçãos sejam em nossos corações, e damos por aberta a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Esqueci de pedir na prece, mas vou pedir agora, que os espíritos estão aí, né? O meu filho está com Covid, né? O Victor. Pedi por ele ter uma recuperação rápida. Está tendo um pouco de febre, mas está bem, graças a Deus. Bom, hoje o estudo é No Mundo Maior. Estamos no capítulo 16, no livro velho, página 212, o parágrafo: não déramos muito passos. É isso mesmo, Elisa? Peraí, deixa eu acabar de abrir aqui. É isso mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma noite de paz, de bênçãos para todos nós. E Afrânio, eu estimo que seu filho se recupere bastante rápido, tá? Obrigado. No livro novo, nós estamos na página 211. Nesse parágrafo, não déramos muitos passos. Tá? Interessante. E quem, né, tem evidência diz que não vê o pé dos espíritos, né, eles andando, né? Como é que o André Luiz está dando passo aqui? Eu não estou entendendo mais nada. Eu não sei porque eu não tenho evidência, então eu não sei. Não vê nem o pé dos espíritos, mas tudo bem. A gente entende. Deram muito passo, se moveram, se locomoveram de alguma forma. Né? Então, o estudo de hoje é no livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 16, Alienados Mentais. Para o livro novo, a página 211. Para o livro antigo, é a página 212. 212. Estamos no parágrafo que diz: não déramos muitos passos. Podemos, ou você vai dar o make-off antes? Estão visitando agora um hospício, né, antes de irem às regiões mais abismais, né, mais baixas, né, que já são os próximos capítulos. Para se preparar o André Luiz, né, o que vai acontecer, que nós já sabemos, mas ele não sabe, né, e ver também, né, aonde o nosso comportamento nos leva, né. Aqui ele vai falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, vários fatores que nos levam realmente ao desequilíbrio mental, digamos assim. Né? As alienações mentais, né? Ele vai começar aqui mostrar, está mostrando, André Luiz. Tanto que ele não quer mostrar, não vai assim. Boa noite, conselheiro. Ele não vai assim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Detalhar. Ele não vai detalhar. O André Luiz quer detalhar. Né? O André Luiz, como é enxerido, o fofoqueiro quer. Ele, não, calma. É só para você dar uma olhadela aí. Né? E vai vendo. Agora vai ver um caso. Olha só. Eu acho que essa mulher não aturou o marido, pelo que eu entendi aqui. Viu? Então, gente, vamos aturar os maridões, viu? O negócio aqui tá feio. Olha o que aconteceu com ela. É sério. Né? Vamos lá. O Consuelo no livro novo é 211, no livro antigo é 212. O parágrafo começa com: não déramos muitos passos, encontramos no ajuntamento em que sobressaía curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos, Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei, nunca, nunca. Aproxima-se Cordata, a enfermeira, e pede: senhora, mais calma. É seu marido que vem à visita.
Vamos ao guarda-roupa e sorrindo. Não se sente feliz? Jamais! Bradava demente com um espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio, odeio, com tudo o que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, interessou-se, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que a auxiliar da enfermagem houve que requisitar socorro urgente. Então, vê, ela devia estar passando por vamos falar, uma expiação mesmo. O simples fato dela ter casado com essa pessoa aí, deve ter que prestar. Assim, no início, como falou Emmanuel, tem um véu, né, no namoro, tem aquele véu, que a pessoa não consegue enxergar a outra na sua totalidade. Mas depois que casa, esse véu, aos poucos, vai, né, se levantando e um vai descobrindo o outro. E pelo que a gente entende aqui, devia ser um casamento muito difícil, né? E ela não aguentou. Só que ela foi ao extremo. E como ela foi ao extremo, acabou o quê? Desequilibrada. Tá? É uma situação realmente complicada. E esses casinhos aqui que nós estamos vendo, que nos leva ao desequilíbrio, que começa aparentemente, né, bem, coisas simples, mas depois a gente vai vendo que o negócio vai crescendo, crescendo, e olha onde parou, né? Onde chegou isso aí. Né? Essa senhorinha estava encarnada? Porque Encarnada. aqui, que eu lembro, encarnada, porque lá no começo eles iam entrando lá por um prédio e, e eles pararam aí, né? Para mim ela era desencarnada. Não, está mostrando nós encarnados. É o manicômio, né? Um hospício de nós encarnados. Só que há um total, eles falam muito pouco sobre isso, mas é um total, como é que se fala? Uma ligação muito grande com os inimigos que estão lá também ajudando que aquele negócio piore, né? Só piore. Há muito, ele quase aqui não entra firme nesse assunto, mas há muito, como é que se fala assim, influenciação espiritual, demais, forte mesmo, forte. Daqui a pouco ele deve falar alguma coisa sobre isso, né? Porque, né, ele está mostrando, no caso, somente os efeitos, e comenta um pouco sobre as causas, né? Não está detalhando. Isso que é interessante. É para não ser, eu acho que é para andar rápido para o próximo capítulo, deve ser isso. O próximo capítulo é o limiar das cavernas. Para o André Luiz, assim, um cursinho, né? Estou falando para o André Luiz, né? A gente andar rápido, não, né? O André Luiz andar. Não, aí te prepara, te prepara. O André Luiz nós sabemos, tem uma grande surpresa, né? Nós vemos uma pessoa totalmente louca. Bom, deixa para lá, não vamos falar sobre o próximo capítulo mesmo. Sim, sim. Vamos lá, Luiz. Desejei reter-me, a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo. Não percas tempo. Não remediareis o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Sentiu aí? Quer dizer, no caso dessa senhorinha aí, parece que ela casou e o casamento devia ser difícil e ela não resistiu. Ela não teve forças para suportar por N motivos. N motivos. E aqui não fala os motivos, mas dá a entender que realmente ela não teve força. Né? Ele fala aqui, né? Aos que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Então, aquele parente difícil, aquele filho difícil, sogra difícil, marido difícil, esposa difícil, o que está falando aqui, são realidades educadoras. Realidades educadoras. É onde nós temos que realmente. A maioria dos casamentos aqui no planeta não são casamentos de almas gêmeas.
São a maioria alma gemida, né? É a alma gemida. Todos nós estamos aí nisso aí, cortando arestas. A maioria de nós já tivemos contato um com o outro, né? Falando com esses casais, né? Em outras vidas. E estamos aqui, né? Cortando as arestas. Então, a hora a gente poder encostar um no outro na boa. Tá? Mesmo que vá para cada um depois para o seu caminho. Pode acontecer isso também. Não significa que vão ficar eternamente casados, né? Depois pode seguir, mas pode também continuarem juntos. Já de uma outra forma. Um aturando o outro. Vamos lá? Alguém quer falar? Vamos lá. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa este pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria incitou o punitivo drama em si mesmo. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual de se reaproximarem de velhos inimigos, por intermédio de laços consanguíneos, ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Olha só, é interessante. O Divaldo contou uma história que ele tinha uma amiga lá em Salvador e que ela e o pai, a mãe tinha até já desencarnado, ela morava com o pai e não se davam bem de forma alguma. Ele disse que chegou a um ponto que uma vez estava conversando com ela na porta da casa dela, de repente ela mudou o humor e falou para o Divaldo, ele está chegando. Ele falou, de quem? Você vai ver, já já. Passou um minuto, quem chega? O pai. Então, essas provas muito difíceis, não são todos que conseguem passar, não. Então, eu acho que eu mesmo, graças a Deus, não tenho essa... Eu fico imaginando. Não deve ser fácil. Dormir com aquele super inimigo, uma pessoa que super te castigou, te enganou, te maltratou, né? Danos morais, danos físicos, etc. Dos bem que a gente não se lembra. Mas o sentimento continua, fica conosco, né? E não deve ser mole. Não deve ser mole. Então, é um caminho do desequilíbrio. Não suporta isso. É muito complicado. É o que ele falou aí dessa menina aí, né? Agora ele vai falar o que devemos fazer nesse próximo dia. Alguém quer falar? Eu gostaria, você vê a propriedade do perispírito, como é que é bem interessante. Estou lembrando do filho de alguém lá da FEB, foi você quem falou do filho da FEB, aquele menino, acho que o nome dele era Marcelo. Vantuil de Freitas, é o Marcelo aqui nesse livro. Marcelo. Que só na aproximação ele entrava no quadro da chamada epilepsia, quadro epileptóide, que é o nome que está lá escrito. Então você vê a expansibilidade, acho que expansibilidade do perispírito. Quando há essa anomalia, né, é algo impressionante. É igual, vamos lá, a audição do cachorrinho, o dono está lá na esquina, não sei quantos metros, só no caminhar o bichinho, né, ativa, empina a orelha, empina e começa a balançar rápido. Exatamente. Já, fulana vem aí, ou fulano vem aí. Né? A pessoa que está em casa já sabe, porque o animal identifica. E tem outras propriedades do perispírito que para você ver, e muitos de nós não damos tanta importância, né? Eu digo, nós na seara espírita, porque muitas coisas, né? Aqui a anomalia dessa senhorinha aqui, em decorrência do esposo, que no Império foi casca grossa, né? Provavelmente. Bem casca grossa, né? É. Bom, alguém mais quer comentar? Tinha um senhor que frequentava
você era cristã, lá em Itamaraju, ele tinha um problema sério de casamento com a esposa. E ele disse que estava no momento que a vontade dele era suicídio, para não ter que aturá-la mais. Faltava a ele coragem. Ele já não suportava mais a esposa, mas faltava a ele coragem de tirar a vida para não conviver mais com ela. Deu trabalho tentar convencê-lo, tentar convencê-la. Nós fomos trabalhando, até que amenizamos 30% da situação do casal. Mas ele dizia para nós: a minha vontade é morrer. Eu tenho vontade de me matar porque eu não consigo mais suportá-la. Só não tenho coragem para trás. Então você vê que realmente isso aí é terrível. Essa coisa é terrível. É terrível mesmo. Abala mentalmente as pessoas que não conseguem conviver juntas. Ficam tremendamente abaladas. E é isso aí que ele fala aqui, né? Recapitular ensinamentos difíceis, qual de reaproximarem velhos inimigos. Exatamente. Então, logo assim, né? E há necessidade. Né? Aquele livro Pares e Redenção é mais ou menos isso também. Né? Mais ou menos isso, exatamente. Mais ou menos Pares e Redenção é mais ou menos isso. Até que no final, um cego e outro sem perna, né? O cego carregava o sem perna, um era o olho do outro, o outro era a perna do outro. Né? E ali juntos, nessas dificuldades, passando fome, necessidade, eles passaram assim. Dá um pouquinho de valor mais um ao outro. Né? Então, o método que a espiritualidade encontrou para aproximar aqueles dois. Séculos e séculos, né, Salve? Séculos e séculos. Bom, vamos lá então. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, resolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente, para o bem maior, o modo íntimo de si, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instinto humano em reestruturação para o progresso geral. Então, só que ele está dando um exemplo. Nós não somos agrônomos, nem plantamos nada. Mas a terra, para ser plantada, ela tem que ter um trato primeiro. Esse ano deu bastante mandioca. Tem a época de plantar mandioca. Tira-se a mandioca que deu, o solo fica lá parado. Mas antes de plantar a nova remessa, estou dando um exemplo aqui grosseiro, né? Tem que dar uma mexida naquele solo, uma adubada, né? Tirar as ervas daninhas, tem que dar toda uma preparação para aquele solo voltar a dar, né? Ou mandioca ou outra coisa. Essa analogia que ele está fazendo é muito interessante aqui para a gente. E fala aqui, deslocar a mente. Ela não pode ficar parada, não. Ela tem que mudar, revolver as ideias. O que eu estou errado, eu tenho que admitir e consertar. É um problema nosso. Né? É a gente, as nossas verdades, Nossa Senhora, para a gente desistir de uma e aceitar que aquilo está errado é um problema sério. Né? E está falando assim, nos modificar, aquela questão da pergunta 919, nos conhecermos para nos modificar. Então, ele está falando aqui, é indispensável para a jornada iluminativa do Espírito. Então, todos os obstáculos que vão surgir para a gente, tá? É para isso aí. Porque eu não gosto de fulano, poxa, não sei porque já me antipatizei com fulano no primeiro contato. E pior que parece uma coisa, quando isso acontece, aquele contato passa a ser diário, semanal, no minuto, não fica aquele contato de uma vez ou outra, não. Né? E o que é isso aí? É que nós temos todas essas modificações a fazer em nós, para a nossa jornada evolutiva. E essa irmãzinha, como muitos outros, não conseguiram realizar isso. Então,
podem ter se estacionado ou piorado a situação. Não, isso aí não fala nada aqui. A espiritualidade é que sabe. Alguém quer comentar isso? Vamos embora, Liz. Vamos lá. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino pelos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificados. Essas paisagens perturbadoras são bastante acarretadas pelos inimigos dos dois, né? Também está nisso aí, porque se está parado à margem da estrada, tem aquela história, mente ociosa, oficina do diabo, né? Ou seja, não está agindo em seu próprio favor, seu próprio bem, lutando por isso, né? Está parado, então vem os nossos irmãozinhos aí influenciando, né? O piora, né? Com desejos injustificáveis, ou seja, a vontade não é mais só dele ou dela. Então, os desejos até estranhos, né? Não se justificam. E tem nada a ver com o que deveria ser. Isso aí. Sofrendo as influências, além de sofrer as influências, né? Não conseguem se dominar, ainda sofre as influências dos inimigos dos dois, né? Exatamente. Ele está ainda acrescentando, voltando, abrindo um parênteses antes. Parente não, um pouco antes do que o Roberto comentou, ela aqui está ligada, né? É isso que ele está colocando. Negando-se, porém, a alma somos nós, né? Ligado ao corpo, a receber auxílio divino. Provavelmente, quer dizer, provavelmente não. Tinha-se as igrejas aí, na época, olha, ou outro, a informação chega, né? O problema é nós, que ela deveria ser também uma alminha um pouquinho rebelde, né? Não, Negando-se. É o que ele coloca aqui, ó. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino. Portanto, o pensamento dela descolado da realidade aí acarreta isso que o Roberto comentou, né? Essa influência aí atuando, já que talvez, eu estou colocando agora entre aspas, tem um passado comprometedor, aí as entidades aproveitam um elan, né, que está ocorrendo e a perturbação vai agravando-se, né? Porque é um processo gradativo, né? É aquilo que você falou, a alma tão ferida, tão maltratada, tão machucada, fica calejada, né? E desfazer esse calo é muito difícil. De tanto tempo que vem sofrendo aquela pressão, aquilo que você falou, a alma que sofre. Sofrendo a alma, automaticamente, a coisa vai ser difícil de ser consertada, né? Olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não é mais fácil, no caso, quando chega a esse ponto que o senhor Roberto falou, eles se separarem do que o ódio aumentar mais ainda, porque o ódio aumenta, né? Você tem que ficar com ele. Tá, vou ficar com ele até o final da vida, porque... Mas o ódio vai aumentar. O amor não vai acontecer, o perdão não vai acontecer. Não é mais fácil eles se separarem e tentarem serem amigos separados, né? Tentar de uma outra forma ouvirem como amigos, como irmãos, como conhecidos, não sei, do que ficar aquela mastigação de ódio dentro do lar, aquela negritude, aqueles miasmas todos, que não vai melhorar nada. A situação deles vai continuar a mesma ou até piorar, né? Porque às vezes chega aos extremos. Para que isso? Se eles não se suportam, por que tem que vir logo casados? Porque não dá, Afrânio, vai piorar. Tem situações... Não, esse casamento é difícil, todo mundo sabe. Mas a situação, por exemplo, que o senhor Roberto colocou, é se ele se mata.
Aí piora tudo ainda. Veja bem, Consuelo, há um porém disso tudo aí. É o tal do processo reencarnatório, que nós prometemos lá em cima, asseguramos, afirmamos, e nós descemos com essa, né? Mas você disse que nem todo mundo passa por essa, né? Não, e ainda mais bem, devedores, assim, né? Como a gente, assim, às vezes é muito extremo, né? É muito extremo. Mas o que é o certo aí, Consuelo, é apenas um dos dois, como se fala, qual a palavra, meu Deus, é aceitar, tá? Aceitar, né? Ser humilde, na Não, maioria dos casos, né? eu A entendi o que humildade. você falou da Porque, outra vez. olha só, o livro Ação e Reação tem um caso assim. Eu estou O pensando. cara, o nome do cara, e Marcela, o nome É da isso aí mulher. que eu pensei. Tá? Teve um caso assim mesmo. Ele, na outra vida, eles dois na outra vida, também enfrentaram os canecos um com o outro, se odiaram, se brigaram, reencarnaram de novo juntos. Vê as amantes dele, vê o outro marido dela, não vou contar detalhe aqui, que é um capítulo todo, como filhos. E havia até um detalhe: ele odiava o garoto, que ele soube depois que tinha sido marido dela em outra vida, mas não sabia disso. E ela, assim, como eu falei, ele amava as filhas. A Marcela, que já estava meio cascudona de sofrer, ela viu um monte de coisa que ele estava fazendo, né, que ele já tinha até outra também, nessa vida atual, mas no extremo que ele estava, na hora extrema mesmo, ela cedeu. Ela cedeu e falou: olha, se você quer isso mesmo, porque aconteceu um lance que ele entrou com a arma para matá-la enquanto ela dormia. E os espíritos acordaram a filha dele, gritou, né, para acordar todo mundo, e ele não conseguiu matar, mas estava com a arma na mão. A Marcela, coitada, achou que ele ia suicidar, porque ele estava com a outra e não conseguia se separar dela. A Marcela cedeu: não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Se você quer realmente isso aí, eu te cedo dos kits, na época era dos kits. O que está acontecendo tem que acontecer nesse caso aí, geralmente, o Consuelo, que alguém tem que ceder. Se não ceder, o problema se torna mais sério em uma outra reencarnação. É isso que eu estou falando com Mas você. esse Ceder sentimento a separação, né? É isso que eu estou não, falando. Se exato. separa, cara. Mas às Porque o vezes ódio só está aumentando. não, mas veja bem, existe um ditado popular que fala: o amor une, o ódio imanta. Prende um ao outro também, tá? É interessante isso, né? O ódio imanta, o amor une, o ódio imanta. Tá? Então, cada caso é um caso, essa é a grande realidade. Cada caso é um caso, mas existe, né, o lance do CD. E outra coisa, no livro Sexo e Destino, sobre a questão da separação, tá? Essa página, quem adora ela é Elisa, que leu lá para Maria Vaz e deu um bafafá lascado, tá? Os planos espiritual faz de tudo que mesmo nessa situação o casal não separe para tentar no último minuto, no último segundo, haver algo de bom nessa prova, nessa expiação. De repente, no último segundo, alguém cede, alguém pede perdão a alguém, ou os dois. Né? O plano espiritual faz isso. Agora, quando chega às vias disso aí da agressão, essas coisas assim, aí eles também, né? Já não se esforçam, estão vendo que não vai dar certo, abrem mão. Mas os casamentos, geralmente, né, com todas as dificuldades, tem acompanhamento do plano espiritual e é para que vá até o fim. Não separe o homem o que Deus juntou. São palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. Sobre essa questão, não separe o homem o que Deus juntou. Mas, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés cedeu, né? Deu a lei de divórcio. Tá? Então, são casos mais casos. Cada caso é um caso. Mas tem que. O certo é ir até o final. Fala, Tem o caso do Emanuel também, o caso Lívia. o Clíber. Quem acompanhou o romance vê na íntegra o que a Fúvia fez. A armação junto com o que lavou as mãos. Com Pilatos. Pilatos, não era fácil esse homem. E aquela outra senhora que o marido dela. Eu esqueço até o nome do livro.
né? A pianista lá aqui na Mansão Paz, o marido dela gerencia ali, enquanto ele não perdoasse o Ismália Paulo. Alfredo. Exato, a Ismália. O caso de um romance. Enquanto o caluniador, né? O Paulo. Enquanto não acertou os passos, é o ódio que imanta. Olha a propriedade do raio do perispírito aí. Desculpa aí. Essa é a palavra-chave que nos imanta. Olha, se nós estamos ligados um ao outro aqui, nós estamos conversando, aonde nós moramos, aonde nós, você aí, eu aqui e outros, a gente vai ver que, né? Eu não tenho nada a ver com esse pessoal aqui, eu morava lá, fui criado lá, agora estou morando aqui, eu não tenho nada a ver com isso, é ruim, hein? Talvez nós fomos o causador dessa situação. Eu vou parar por aqui, senão alonga. O que eu consigo entender disso é o seguinte: o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa mágoa, o nosso constrangimento, ele não pode ser eterno. Ele um dia tem que se dissolver. E a espiritualidade, quando traz essas duas pessoas juntas por diversas encarnações, é com este propósito. Essa limpeza do perispírito, essa limpeza da mente, essa limpeza do coração. Porque essas coisas não acontecem por castigo. Deus, eu vou castigar os dois vão voltar juntos, vão sofrer juntos. Não. A tendência nossa é nos melhorarmos, é nos modificarmos, é chegarmos à perfeição. E para chegar à perfeição não pode haver esse constrangimento entre duas pessoas ou três pessoas, entre um grupo de pessoas. As pessoas precisam voltar juntas, tantas vezes se fizerem necessário, acredito eu, tantas vezes se fizerem necessário, para ir diluindo essa situação. Para que um dia e se juntem novamente o coração e a mente num só pensamento, num só sentimento. Porque senão isso vai se tornar uma bola de neve. Desmanchou, divorciou, desquitou. Mas na próxima vão voltar juntos novamente, com certeza, numa bola de neve muito maior. Porque não conseguiram resgatar nada, não conseguiram aliviar nada. Isso é o meu entendimento. Isso é o meu entendimento. Se acontece, Consuelo, nada passa pelo crivo de Deus. Tudo que nos acontece passa primeiro pelo crivo de Deus. E se Deus permite que isso aconteça, é porque tem que acontecer. Não tem outra alternativa. Tem que acontecer. Essas pessoas têm que voltarem juntas quantas vezes se fizerem necessária, até diluírem essa situação de mente e de coração. Porque senão, quando é que nós vamos nos melhorar? Quando nós voltaremos à luz? Nós viemos dela e temos que voltar para ela. Quando nós voltaremos para ela? Se todas as vezes que viermos juntos não deu certo, vamos nos separar. Tem que pagar a conta, Selga, senão não vai para frente. Se não pagar a conta da luz. Exatamente, Afrânio, é isso que eu penso, é esse meu sentimento. É isso Mas que eu penso. Mesmo esses casamentos inconsequentes de 15 dias, um mês, também sim, assim? Sim. Se aconteceu é porque é preciso, passou primeiro pelo crivo de Deus, Consuelo. Passou primeiro pelo conhecimento de Deus. Nada acontece que não passe primeiro pelo conhecimento de Deus. E se ele permitiu, é porque tinha que acontecer. Senão ele colocaria um no Japão, outro aqui em Pernambuco, e para nunca mais se encontrarem na vida. É aquela sogra que você dá uma vassoura para ela viajar para o Japão e não volta. Você dá uma vassoura para tua sogra viajar para o Japão, porque sabe que a vassoura vai quebrar no meio do caminho, ela não vai voltar. Mas tem que voltar, vai voltar, não tem jeito. Não tem jeito. Passou primeiro pelo crivo de Deus, não tem jeito. Passou porque tinha que acontecer. Isso no meu entendimento. Isso é o que eu entendo, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço. Senhor Roberto, está escrito no parágrafo em cima, nós lemos ainda há pouco. São irmãos nossos revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual de se reaproximarem os velhos inimigos.
por intermédio de laços consanguíneos. Exatamente, isso. Aí, Consuelo, lê depois esse livro, como é o nome? A Párias em Redenção, do Divaldo, o autor espiritual Victor Hugo. Tu vai entender esse problema aí, como é sério. Como é sério. O livro é dessa grossura, contando várias reencarnações de um grupo. Tá? Eles se odiavam e tinha uma mulher sempre que causava o problema, estava sempre lá. Então, eu não vou contar o livro, não. Lê esse livro. Tá? Vale a pena ler, ler esse livro. Párias em Redenção. Ele é muito interessante. Começa lá na Europa, o caso vem parar aqui na favela do Rio de Janeiro, tá? Vem andando, Passinina. Hein? Cego e do coisa. Tá? Lê esse livro. Tem muita coisa nesse livro, muita. Aí a gente vai entender esse ódio, essa imantação, tá? Esse negócio aí vai ficar lá no Japão um pouquinho, mas daqui a pouco tem que reaproximar de novo para recapitular o que está falando aqui, tá? Os ensinamentos difíceis. Tá? Não tem jeito. Rapidinho aqui, até no capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Jesus recomenda assim, está em Mateus 5, 25 e 26. Sai no Evangelho aí, segundo o Espiritismo. Ó. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. Pimba! E o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, os responsáveis pela encarnação. E não sejais metida em prisão. Reencarna, vai acertar o passo lá. Não é isso na programação? Para finalizar, digo-vos em verdade que não saireis daí enquanto não houverdes pago o último centavo. Essa é a recomendação. E finalizar. Só mais um pedacinho, só o primeiro parágrafo aqui, é 2 linhas. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Só isso. Quando a gente perdoa mesmo de coração, no físico a gente sente aquele alívio, aquela descarga, mas de coração. Quando não, fica o CD tocando, ó. Pois é, isso aí me preocupou, que você não vou ter que pagar até o último centavo. Imagina quem deve milhões, assim, tipo eu, né? Vamos lá, Elisa. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura executados, aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Olha aí, outra informação minha, né? Imprime deploráveis reflexos. Porque, primeiro ele fala aqui, né? Que imprimem faltas graves, é isso que ele fala aqui? Das faltas graves praticamos. O Emmanuel não fala que a culpa acompanha o culpado? É o reflexo. A nossa consciência, a consciência de quem está fazendo. Essa que são esses papos lá em Caxias. O negócio bem parecido. Pô, eu quero tal. E ele parece que não liga de fazer o mal. Eu disse, calma, com certeza a consciência de vez em quando peça. E vai ser, no livro Libertação, tem o caso de um delegado, que o cara não era mole. Ele está no mesmo consultório que o Saldanha, para consultar, quando foram levar a Margarida para lá. E o delegado já estava também com problemas mentais. Por quê? Enquanto ele estava agindo, era um delegado duro, daqueles mesmo, né? Só gostava de prender ladrão de bicicleta e ladrão de roupa. O resto ele não prendia, vocês imaginam, né? Era desse tipo de delegado. Só que chegou uma hora que ele começou a enjoar disso, cansar disso, e começou o quê? Os inimigos dele, esses que ele prejudicou, a ter campo para atacá-lo.
Ou seja, aí veio o sentimento dele, começou a sentir da culpa, os reflexos que ele fez, fora os inimigos invisíveis que estavam junto a ele. Então, é o que está falando aqui. Esses reflexos, né, vão imprimir uma qualidade de vida, digamos assim, que está na moda falar isso, muito ruim para nós. Né? Nós vamos ficar o tempo todo com esses sentimentos de culpa, o normal da impaciência, a depressão, né, que fala aqui mais do que outra coisa, é tristeza, né, que tem muito a ver com depressão. E naquela época acho que não existia essa palavra, se existia não era usada, a depressão. E isso é um prato feito para aquela rapaziada que não gosta da gente agir. Então, tá? Quando nós, como é que o Chico falava, né? Quando vem um mau pensamento, vai vir, não tem jeito. Mas não faça como o passarinho, não faça um ninho na sua cabeça. Né? Se fizer um ninho, né? Ele fez analogia com o passarinho, que vai sentar, vai botar ovo ali, vai chocar ali, vai nascer filhotes ali. É mais ou menos essa história aí. Tá? Nós, com todas as dificuldades que nós temos, os pensamentos, essas sensações, né, nós não podemos alimentar. E dizem que a melhor coisa nessas horas é o que? A famosa prece. A famosa prece. E também mudar, desvirtuar, de repente até ver pegar um livro, ligar um canal de TV, fazer algo que nos tire a atenção. Isso também dá muito certo. Tá? É a prece e fazer algo que... Aí o que é que acontece? Nós nos desligamos daquela sintonia. Mas, infelizmente, podemos nos colocar distante. Tem hora que o problema nos aflige, né? Que a gente fica martelando aquilo. É totalmente errado. É o caminho para o desequilíbrio. Começa sutilmente. E com gente jogando lenha na fogueira, tá? Não para o fogo, desequilíbrio mental. Alguém quer comentar? Vamos dar uma olhada de novo nesse parágrafo aqui. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura executados, aqueles que se originam na incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes que imprimem, poderia pular essa palavra aqui, que imprime reflexos ao caminho daqueles, mas para reforçar a situação, que imprime deploráveis. Foi incluída esta palavra deploráveis, porque poderia, né, pular, imprime reflexos ao caminho daqueles, mas não. Foi colocado pelo André, imprime deploráveis, reflexos ao caminho. Então, esses reflexos deploráveis é que destrói tudo. São reflexos deploráveis que a gente não pode colocar passar uma borracha e esquecer que existiu. Esta palavra deploráveis aqui tem um posicionamento muito importante para que explique tudo isso que está falado aqui, né? É o castelo de 3 andares, porque isso está em nós, está nos nossos registros. Basta aquela pergunta, eu não me lembro a pergunta, a pedrinha de toque, que é feito de bronze lá, eu não me lembro a pergunta do Livro dos Espíritos, é a única que eu não consigo, às vezes, gravar essa danadinha. Porque você não acabou de citar aí há poucos minutinhos a dona lá, aí um minutinho vai chegar aqui, ué? É 898? Eu não sei se é por aí, uma coisa assim. Eu não consigo gravar sem vergonha. 895. 895. Isso está em nós, né? Nossa, a gente não tem por onde fugir, não. Reconciliar a si mesmo, nascer lá no mesmo cadinho, aguardar aí a benesses do alto. Nasci em Portugal, eu venho encontrar Maria, Brasil. Ora, pois. Acostumado com bacalhau. Bom,
Então, essa reconciliar, enquanto estás a caminho. Pergunta 250 do Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre essa nossa questão de evolução. Tem que ser reencarnado. 250 está lá bem clara, a pergunta 250. Então, estás a caminho? Jesus é bem claro sobre isso. Estás aqui na carne. E lá em cima é fácil. As promessas lá nós fazemos. Aqui na hora, né? O corpo pesa, tudo pesa, o ambiente pesa. Naquela hora do vamos ver, é igual futebol. O cara treina falta a vida inteira, bater pênalti a vida inteira. Na hora que tem que bater um pênalti importante, isola a bola. Porque lá no calor do futebol, do jogo, já levou umas pancadas na canela, uns puxão de orelha, né? Um já xingou o outro, tá naquele clima horrível, que um jogo de futebol também é. A gente não presta muita atenção, mas é. Aí o cara já está totalmente, né? O emocional do cara está meio balançado. Aí vai, treinou pênalti a vida inteira. Um cara aí de um certo time meio famoso, que é muito famoso até hoje, foi lá contra a França, na hora que o Brasil não podia perder aquele pênalti, chutou para fora. O maior batedor de pênalti do Brasil. Né? Então, mas deixa isso para lá, que isso não tem nada a ver com o nosso estudo. O emocional Alfredo, manda lá do outro lado, o apaziguamento, você falou que lá do outro lado é diferente. Lá do outro lado, o apaziguamento é outro. Lá tem os espíritos, são mais apaziguadores, são mais tranquilos, usam melhor as suas palavras, os seus entendimentos. Aqui não. Aqui é todo mundo um pensamento só. Pensamento de pedrada, de tiro, de empurrão, de rasteira. Então, não vai conseguir realmente apaziguar uma situação. Aqui nós vivemos uma situação de brutalidade. Ninguém é de ninguém, ninguém procura ajudar ninguém, ninguém precisa confortar, ninguém pensa em confortar alguém. Lá do outro lado, não. Lá do outro lado, são espíritos mais, né, se não são tão evoluídos, mas já tem uma melhora, já tem um sentimento de apaziguamento, uma tranquilidade melhor. É por isso que do outro lado é mais fácil de apaziguar do que aqui, nessa passagem do corpo. Né? Elisa, está com o livro aí na mão, o livro dos Espíritos? Ou não? Estou, peraí. Pega 250, só para a gente ler, ela é pequenininha. 230. É. Deixa eu marcar aqui o outro livro, que ele pode fechar. Quem tiver com o livro dos Espíritos, se quiser ler, 250. Ai, meu Deus, aqui. 230, aqui pertinho, peraí. 26, 30. Prima está calada, prima? 230 do Livro dos Espíritos. Na erraticidade, o espírito progride? Respondeu os espíritos. Pode melhorar-se muito. Tais seja a vontade, o desejo que tenha de consegui-lo. Então, veja bem. Todavia... Não, só um instantinho. Pode melhorar-se muito. Então, a pergunta, o espírito progride. Opa, já se pode melhorar muito. Então, parece na resposta que está progredindo na erraticidade. Só que o famoso mais, porém, entretanto, todavia. Não é isso? Vem aí o todavia dessa vez. Vamos lá. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então é aqui, não tem jeito. Eu perdoei a Elisa. Somos grandes amigos agora. Bota os dois lá numa posição de competição, assim, né? Sempre dá um emprego. Ainda bem que a gente não passou por isso, né, Fran? Pois é, senão o pau ia comer, né? Não, porque chato, a gente é amigo há tantos anos, e isso não ia ser bom. Não ia ser bom pra gente. Entendeu? Então a gente é colocado na situação aqui do planeta, né? Que realmente lá as ideias, pode melhorar-se muito com as ideias. Né? As ideias. Olha, André Luiz do nosso lado, foi de um ano de ideias para ele ir lá, chegar em casa, ver Ernestinho tá doentinho e a Zelinha preocupada com ele. Um ano, quer dizer, ele chegou, ficou com ela, mas no outro dia ele, não, peraí. Clarence deu um conselho a ele, né? Falou sobre Jesus e tal.
Quer dizer, ele conseguiu lá fora da carne, mas nem todos conseguem também, não. Ele fez foi um ano de um curso que ele foi aprovado, né? Ele foi aprovado o curso. Isso aí. Bom, né? Não, é isso aí, porque eu não sei se é o capítulo 12, mais ou menos, uma coisa assim, ou 13, eu não me lembro bem. Que só quatro conseguiram entrar na união divina. Porque a maioria, o pessoal que tem o pensamento desalinhado, regeneração, era a Câmara, vai se ajustar lá para depois vir para cá. Não vai entrar para o Ministério A, B, C, D, assim não, tem que ter pensamento alinhado. As coisas não é como nós pensamos, muitos de nós pensamos, não. Tem que haver um alinhamento. Por isso que é necessário a educação. Se a gente conseguir isso aqui na Terra, olha o ganho. Ponto. Vamos lá, Liz, vamos acabar esse parágrafo aí. Esqueci até de tomar remédio. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Só uma coisinha. O Marcelo, que o Jorge citou ainda há pouco, lá atrás do capítulo 15 ou 16, 16, não, lá atrás do capítulo 9, se não me engano, 9 ou 10, tá? Ele, tá? Depois de vários problemas e tal, nesta encarnação, com muito esforço, ele está conseguindo passar. Ainda foge, tá? A aproximação de certos inimigos, ele ainda foge. Mas já está conseguindo, se recompõe, ora, etc. Está conseguindo, né, fazer isso aqui, o que é aconselhado. E não é fácil. Não é fácil. Nós, às vezes, estamos tendo até uma encarnação nessa vida um pouco mais light. De repente, já passamos por muitas dificuldades depois, ou de repente conseguimos até, com algum pouco merecimento, mas nós temos as nossas provas, talvez ainda estejamos sendo preparados para elas. Pode ser mais difícil. Pode ser mais difícil. Como nós estamos sendo bem preparados para ela, uma das provas o Jorge já falou, ele reencarnar lá no Oriente Médio. Não vai ser mole, não. Vamos lá, Eli. Isso é difícil. Vocês esqueçam esse negócio do Oriente Médio, por favor. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente e, pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Pois é, vários outros motivos. Rebeldia. Né? Rebeldia é a lei. A lei do homem e a lei de Deus. Já falando que a alma pode encaminhar-se para muitos crimes. Então, há crimes, às vezes, não vistos pelo homem, que Deus está vendo, né? Mas muitas vezes se encaminha para esses crimes aí. Lei de Deus, né? E pelo desânimo. Fala aí. Não, eu ia falar só assim, o que causa estranhamento, às vezes, nas pessoas, quando a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto que, no fundo, ele mexe muito com a gente, porque nós temos família, nós temos as nossas dificuldades com os nossos familiares e temos as nossas dificuldades conosco mesmo, né? Nós nos pegamos nos contestando o tempo todo. Nós temos que separar o que a gente pensa como sendo do mundo, né? Bota aí o mundo entre aspas, porque eu não acho outra palavra para falar. E a gente tem que separar o pensamento da doutrina espírita. O pensamento que eu digo é
a forma como é colocada a doutrina espírita e o que a doutrina espírita traz para nós como raciocínio. Porque se a gente começar a querer comparar a vida cotidiana com isso que a gente estuda, a gente enlouquece junto com quem está no hospício. A gente tem que saber fazer uma separação, porque a nossa tendência é não aceitar ou rejeitar as coisas da forma que a providência divina coloca. E a providência divina é sábia, ela não dá ponto sem nó numa linguagem corriqueira. Tudo se estabelece de acordo com a vontade divina. O problema é que nós somos reticentes a ceder à vontade divina. A gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito. E a gente quer contestar a sabedoria divina. Entendeu? Você vê, hoje a Cristina está aí chateada porque a filha da funcionária dela tem um ano e pouco, não tem um ano ainda, apareceu uma alergia na menina. A menina teve um choque anafilático, assim, em horas. Ela está internada no CTI pediátrico. Está em choque. Assim, de uma hora para outra. Foi uma coisa que aconteceu, assim, de ontem de noite para hoje de manhã. Então, vamos dizer que Deus não é justo. Vamos dizer que tudo isso não faz sentido. A gente está sendo um pouco mesquinho, porque a gente não está falando de como a gente vive no dia a dia e da linguagem que a gente usa no dia a dia. A gente está falando de espiritismo, a gente está falando do que o espiritismo nos mostra. Ele está tentando nos mostrar que a coisa não é bem como a gente pensa que é. Que tem meandros, sabe como a gente fala? São engrenagens muito complexas, que passam um pouco da nossa capacidade até de entender, tanto que tem coisas que eles nem dão a gente a saber. Não é verdade? Com certeza. É isso aí. As coisas acontecem e nós, parece que por mais que a gente se prepare, nós não estamos preparados. Essa é a realidade, né? Sempre é uma surpresa. No caso dessa menininha aí, né? É uma surpresa. Sempre é uma surpresa. E a gente se perde nessas horas, realmente. Sim, a gente acaba cometendo falando daquele jeito que a gente basicamente diz que, nossa, onde é a justiça divina? Mas a gente não sabe nada da justiça divina ainda. Tem o New York Times, né? Cadê Deus? Né? A gente está tentando aprender, a gente está bem longe. Mas já estamos aí aprendendo algo. Bom, vamos parar por aqui. Eu estou sem caneta, você, por favor, marca aí, semana que vem. As canetas aqui em casa sumiram. Eu não sei se elas piaram perna. Tem perna as suas canetas aí? Sumiram. Vai ver que viajaram. É feriado, vai ver que elas viajaram. Ninguém sabe onde estão as canetas. Elas saíram. Botaram a mochilinha nas costas e foram embora.